Gurizada medonha, tamo aí de volta então, né, no nosso curso reta final. De volta eu digo porque, pô, tu não me aguenta mais ver aqui no Silvio Sandy, né? O cara faz todos os cursos do Silvio Sandy. Silvio, querido, eu te amo, Silvio Sandy. Tudo, cara, o cara confia em mim, o cara me deu chance. Pô, Silvio Sandy, te devo muito, Silvio Sandy, muito obrigado por tudo. Então, estamos aqui no nosso curso reta final de Direito Tributário para o ICMS Goiás, né? Direito tributário aí muito importante a disciplina, uma disciplina com peso 2, né, com um número razoável de questões, dá para fazer uma prova bem organizada, bem tranquila, né? Nós temos aí 14 questões de direito tributário e nós temos um edital, que é um edital, velho, monstro, né? Um edital que traz tudo aí para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre a metodologia, como é que a gente vai trabalhar aí nesse nosso curso. Agora, no começo, nessa nossa primeira aula aqui, nós vamos falar um pouquinho, vou gastar um pouquinho de tempo com isso. Desculpa aí quem já está querendo cair dentro, né, das questões, mas eu tenho que explicar para vocês como é que vai ser o nosso curso aí, porque o nosso curso tem uma metodologia diferente, né? Como eu já falei para vocês lá no curso de legislação, que eu estou fazendo também, o nosso curso tem uma metodologia diferente. Nós vamos falar sobre os principais dispositivos da legislação de acordo com o edital e nós vamos trabalhar questões da banca. Aí nós vamos trabalhar só questões da Fundação Carlos Chagas. Aqui no Direito Tributário nós temos aí uma base de questões muito ampla, né? Eu não acredito aí muito em questões inéditas e invencionices da banca focadas na literalidade, não. Eu acho que a FCC vai usar o seu banco de questão, vai trazer daqui a pouco uma que outra jurisprudência atual, mas a gente vai partir do pressuposto das questões da banca. Então, questões da banca e explicações pontuais sobre temas que nós entendemos serem mais importantes e mais cobrados pela banca aí quando faz outros certames. Então a ideia vai ser essa, tá? Aqui, dispositivo da legislação, vou trazer o dispositivo, vou explicar um pouquinho questões da FCC. Dispositivo da legislação, explico questões da FCC, separados por base, né? Tendo em conta o nosso edital. E tá aí para vocês, na tela, os pontos que nós temos relacionados no edital do nosso concurso. Nós temos aí essa primeira tela que tá para vocês, aí eu vou marcar aqui rapidinho, tá, gurizada? Que essa primeira tela aqui, ela se limita à ideia da Constituição, né? Aqui nós temos o direito tributário constitucional, princípios gerais, o sistema tributário na Constituição Federal, das limitações do poder de tributário, impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e repartição das receitas tributárias. É praticamente tudo, né? Quando ele fala ali sistema tributário nacional na Constituição, tá tudo. Beleza? E nós temos também a questão das limitações ao poder de tributar, que é, no meu entendimento, o ponto mais importante para fins de prova, né? Então nós vamos ter um foco um pouquinho maior nas limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós temos que entender os princípios tributários e as imunidades tributárias. Vamos tentar condensar ao máximo esse ponto, mas depois nós vamos passar rapidamente pelos impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos impostos dos municípios e finalizar a parte constitucional desse nosso curso com repartição das receitas tributárias. Até aqui, tranquilo, né? O problema vem depois. Por quê, Diego? Porque aí o edital traz para nós o Código Tributário Nacional. E quando ele fala do Código Tributário Nacional, ele praticamente traz todas as ideias que estão previstas lá no Código Tributário Nacional. Traz disposições gerais, competência tributária, impostos, taxas, contribuições de melhoria, as normas gerais de direito tributário, traz legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária e disposição finais e transitórias. Ou seja, praticamente tudo que nós temos lá dentro do Código Tributário Nacional, nós temos aí no edital. E aí nós vamos fazer um bloco específico, né, voltado ao CTN. E não tem como, né, gente? Aqui a gente vai priorizar os pontos que nós consideramos aí mais importantes. Vou passar muito rápido pela legislação, não vou me alongar muito aqui na legislação e nós vamos cair dentro aí de questões, diferentemente da parte constitucional, onde eu vou falar um pouquinho mais aí dos pontos mais importantes, né? Vou trazer aí algumas ideias que são mais importantes, vou permear com algumas jurisprudências, porque é como é cobrada a parte constitucional. Lá na parte CTN, não, né? Nós vamos cair dentro dos artigos mais importantes e fazer questões. E por fim, né, nós temos a última parte
do edital, que eu classifico como sendo a legislação extravagante, né? Porque geralmente no âmbito do direito tributário, nos concursos, nós temos essa base geral, que é a Constituição e CTN. E aí depois algumas legislações extravagantes, né? Que são cobradas em editais. Nós temos a Lei Complementar 87 de 96. Nós vamos fazer algumas questões, né, sobre isso. Em especial, nós vamos também, né, trabalhar isso lá na questão dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Nós temos disposições constitucionais relacionadas ao ICMS que são amplíssimas e são muito importantes aí para o nosso estudo. Então, quando a gente já fizer aquela ideia lá dos impostos dos estados, nós vamos ter aí uma ênfase aí ao parágrafo 2º do 155, que trata aí do ICMS, e muitas coisas ali estão em conjunto com a Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87, ela parte daquelas disposições constitucionais e traz aí as suas disposições, que a Lei Complementar 87 é que regula no âmbito de forma geral, né, no exercício da União, de regular de forma geral o ICMS na nossa federação. Temos também a Lei Complementar número 2475, que é também cobrada. A FCC gosta de cobrar a Lei Complementar número 24, tanto em legislação quanto em direito tributário, mas lá não está no edital de legislação, né, especificamente está em direito tributário. Então é possível que nós tenhamos questões da Lei Complementar número 2475, que foi recepcionada aí pela nossa Constituição para regular as concessões de isenção no âmbito do ICMS. Nós temos também a Lei Complementar número 105, importante aqui. Nós vamos falar de literalidade, não temos muitas questões aí, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E sobre o Simples nós vamos falar um pouco também, né? Sobre os pontos mais importantes do Simples, porque a Lei Complementar 123, ela traz aí o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e tem lá dentro a questão do Simples. Nós vamos tentar focar nos pontos mais importantes aí dessa lei complementar relacionados com o direito tributário. E na 116 também. Tá? A Lei Complementar 116 trata do ISS, e nós vamos tentar focar aqui no que se relaciona com a ideia do ICMS, em especial quando falamos das operações mistas, né? Ideias que têm dentro do seu núcleo tanto prestações de serviço quanto operação de circulação de mercadoria, e nós temos um tratamento específico para essas situações, né, na Lei Complementar 87, na Lei Complementar 116, a Constituição Federal trata também do tema. Nós temos aí, vamos dizer, um possível conflito de competência que é resolvido por essas legislações complementares. Então, nós vamos ter esse norte aí no nosso estudo, no nosso curso. São 10 horas que nós vamos ter, nós vamos fazer diversas questões, né? Não vamos... como posso dizer assim, nós vamos esgotar todas as questões da FCC, seria impossível isso, mas nós vamos fazer as mais representativas e num número que eu entendo interessante para fins da nossa prova. É uma revisão, não vou ensinar ninguém a fazer nada, então vamos revisar. Vamos comigo, vamos começar lá com limitação constitucionais ao poder tributário, com princípios jurídicos tributários. Vamos começar com o artigo 150, inciso 1, que traz aí o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Vem comigo, canetinha. Olha lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Esse é o nosso querido princípio da legalidade, para eu instituir tributo só por ato normativo primário, só por meio de lei, né, em sentido aí mais amplo, como sendo o ato normativo primário. Eu posso instituir tributo por meio de lei ordinária, lei complementar, por medida provisória, inclusive. Perfeito? Princípio da legalidade. Essa ideia é uma ideia constitucional, mas existem aí ideias que não estão abarcadas pelo princípio da legalidade, e existem exceções ao princípio da legalidade. Essas ideias, que são as exceções, são bastante cobradas pela Fundação Carlos Chagas. A mais cobrada delas é a questão da atualização da base de cálculo do tributo, com base no artigo 97, parágrafo 2º do nosso CTN. É possível que se faça a atualização da base de cálculo do tributo por meio de ato normativo infralegal, por meio de decreto. É possível, Diego? É, desde que não supere índices oficiais de inflação. Olha lá!
lá, firmou-se entendimento no STF no sentido da validade dos decretos do Estado de São Paulo, que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação. E no que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere o utilizado na atualização dos tributos federais. Então, a ideia é: posso atualizar a base de cálculo do tributo? Posso, desde que eu não supere índices oficiais de inflação. Beleza? Outra ideia muito interessante que não se submete ao princípio da legalidade é a questão da data do vencimento e do prazo do recolhimento. Data do vencimento e prazo do recolhimento. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, querido: se a data do vencimento e o prazo para recolher o tributo é dia 15 do mês subsequente à data da ocorrência do fato gerador, é possível que, por meio de decreto, eu traga isso para a data do dia 10. Pode, Diego? Pode. Olha lá. Não se compreende no campo reservado à lei a definição do vencimento. Perfeito? Tranquilo em relação a isso? Pode usar isso. Depois nós vamos falar de outros princípios de anterioridade, onde nós temos aí, inclusive, procedimentos simulados no âmbito da STF que são bastante cobrados. Essas ideias que eu trouxe para vocês, atualização da base de cálculo desde que não supere índices oficiais de inflação e a questão da definição da data do vencimento da obrigação tributária, são ideias que não se sujeitam ao princípio da legalidade. Beleza? Tá joia? Mas nós temos também exceções ao princípio da legalidade expressamente previstas na Constituição Federal. Mais importante delas é a exceção do artigo 153, parágrafo 1º. O que o artigo 153, parágrafo 1º traz para nós? Traz a faculdade do Poder Executivo de alterar alíquotas de alguns impostos. Poder Executivo aqui da União, colegas. Nós estamos falando de competência para instituir imposto da União. Imposto de importação, exportação, renda e proventos de qualquer natureza, IPI, IOF, ITR e IGF. Esses impostos que são competência privativa da União, eles têm exceção constitucional. Em alguns deles, né, tem exceção constitucional para alteração das suas alíquotas. Quais são essas exceções, Diego? II, IE, IPI e IOF. II, IE, IPI e IOF. II, IE, IPI e IOF podem ter suas alíquotas alteradas por meio de ato, né, do Poder Executivo, tá joia? Ato normativo infralegal, desde que respeitado parâmetros legalmente estabelecidos. A lei vai lá e diz: olha, você pode alterar por meio de decreto de 0 até 30. De 0 até 30 pode alterar por meio de ato normativo infralegal, não tem nenhum problema. II, IE, IPI e IOF. Beleza? Tranquilo e sereno? Então tá bom. Nós temos outras ideias menos comuns, mas que eu vou trazer para vocês. CID combustível pode ter redução e reestabelecimento de alíquota. ICMS monofásico pode ter fixação, redução e reestabelecimento de alíquota também. Aí não se submetendo de forma intensa e intensiva ao princípio da legalidade. Cai muito isso, Diego? Não. O que cai? II, IE, IPI, IOF. II, IE, IPI, IOF. Beleza? Então tá jóia. Vamos lá? Inciso 2. Tá muito rápido. Velho, vai ser assim. Vai ser correria, sangue no olho. Não tem saída. O concurso tá aí. Vai ser realizado já em final de setembro. Não tem que ficar gastando tempo aqui. Eu tenho certeza que tu já estudou tudo isso. Nós estamos só revisando. Inciso 2, artigo 150 diz o seguinte: olha, é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. A ideia da isonomia, né? A ideia da isonomia tributária que decorre lá, né, do nosso querido Ari, o estagirita Aristóteles, que trouxe toda essa percepção com base na igualdade, né? E aí se derivou a ideia da isonomia tributária da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas das suas desigualdades, beleza? Dessa ideia de isonomia nós temos inclusive a derivação de subprincípios como progressividade, capacidade contributiva, seletividade. Tranquilo, galera? Beleza, então tá bom. Seletividade de isonomia, o que eu quero para vocês? Eu quero literalidade do dispositivo constitucional. Vamos lá. Inciso 3. Já está no inciso 3. Eu tenho uma vedação aqui, né, aos entes políticos para cobrarem tributos. Olha só, é tributo. Não é imposto, não é taxa, não é contribuição de melhoria apenas. É tributo. Tudo
imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Teoria pentapartida adotada pelo STF com base na Constituição Federal nos diz que nós temos 5 espécies tributárias, beleza? Então aqui, quando a Constituição diz não posso cobrar tributo, tá englobando todas as ideias, todas as espécies tributárias. Então não posso cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. O que é isso aqui? É o denominado de princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade. O que é isso? Olha lá, olha na tela, olha lá. Lei que instituiu o tributo, vigência. Olha o princípio da irretroatividade piscando aí, ó. Cadê ele? Pisca, velho. Pisca. Viu que legal? Se a lei que instituiu o tributo não tem vigência, ele não pode caracterizar aquele fato X anterior como fato gerador. Só vai poder caracterizar aquele fato como fato gerador após, né, o início da vigência da lei que instituiu ou aumentou tributo. Princípio da irretroatividade. Cai, Diego? Cai bastante. Agora, a ideia da anterioridade tributária cai muito mais. Anterioridade tributária cai muito mais. Ideia da anterioridade tributária está prevista no artigo 153b da Constituição Federal, que diz que é impossível, né? Não posso cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, se eu instituo ou aumento tributo num determinado exercício financeiro, eu só vou poder cobrar esse tributo, essa lei só vai ter efetiva eficácia jurídica no exercício financeiro seguinte. Princípio da anterioridade tributária, tá lá, ó, em 2017 a lei instituiu o aumento de tributo, só posso cobrar, a lei só vai gerar os seus efeitos a partir do primeiro dia de 2018. O princípio da anterioridade tributária é muito legal. Essa ideia da anterioridade tributária de exercício, tá? Essa ideia da anterioridade tributária de exercício, ela é complementada com base aí na proteção, né, do contribuinte, na ideia de segurança jurídica e tudo mais, com o princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque a ideia da anterioridade tributária passou a gerar, né, aprovações de leis tributárias lá nos últimos dias do exercício financeiro, né? Lá em dezembro. Então, o cara ia para a praia, voltava ao Réveillon e tinha que pagar, porque se instituía ou se aumentava tributo no final do exercício. E ao final do exercício, passado lá para o exercício seguinte, estava respeitado o princípio da anterioridade tributária. Com essa base, o constituinte derivado incluiu aí, na linha C do inciso 3, a ideia, né, o princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada. A ideia da anterioridade nonagesimal veio para proteger, né, o contribuinte, para realizar a ideia de segurança jurídica, de não surpresa no âmbito do direito tributário. E esse princípio está lá na linha C e é muito cobrado. Ele diz o seguinte: não posso cobrar tributo antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e mais, observado o disposto na linha B. Ou seja, a regra geral é, eu tenho que observar os dois. Eu tenho que observar 90 dias e o princípio da anterioridade de exercício. Olha só, regra geral, se instituir até outubro, praticamente, né, nós vamos ter aí 90 dias até o princípio, até o outro exercício. Então tá tudo observado. Se eu instituir antes, beleza, não tem problema. Eu vou sempre observar o princípio da anterioridade de exercício. Agora, se eu instituir após, né, outubro, lá em novembro, por exemplo, eu vou ter que observar 90 dias a partir do momento da instituição, mesmo que ultrapasse o exercício. Eu tenho que fazer uma leitura conjunta desses dois princípios. Regra geral, os tributos estão submetidos à anterioridade nonagesimal e à anterioridade de exercício. Se institui antes, lá no começo do ano, vou passar 90 dias e não vou chegar até a anterioridade de exercício. Tenho que observar a anterioridade de exercício. Se eu instituo lá no final do ano, né, antes, depois, quando falta menos de 90 dias para o final do exercício, eu vou ter que observar os 90 dias de qualquer forma. Tem que observar os dois princípios. Essa é a regra geral no âmbito do direito tributário. Essa é a regra geral, querido. Entretanto, e não obstante, nós temos exceções. E as exceções são muito cobradas em provas. Então, a regra geral é: respeita as duas anterioridades.
mas existem exceções que respeitam só a anterioridade do exercício, tributos que respeitam só a noventena e tributos que não respeitam nenhuma das anterioridades. E é isso que nós temos que saber. A FCC gosta muito disso, isso está no parágrafo 1º lá do artigo 150, e são ideias, são várias remissões que nós temos aí no parágrafo 1º e vocês têm que saber de cor. Então a vedação do inciso 3b, anterioridade de exercício, não se aplica a tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e a 154.2. E a vedação do inciso 3, anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 153.1, 2, olha aqui, 3 e 5 e 154.2. Nota que tem uma certa distinção aqui, né? Tem uma distinção aqui. Tem uma distinção que vai estar relacionada com o IR e com o IPI, que nós temos que saber. A FCC adora isso. Além do mais, nós temos aí ideias relacionadas com a exceção anterioridade nonagesimal quando falamos de fixação da base de cálculo de alguns impostos, né, de competência dos estados e dos municípios, o IPVA e o IPTU. Tá isso? É com isso que eu vou para a prova, Diego? Não, tu tem que ir para a prova com isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Com isso aqui. Tu tem que saber isso aqui. Tu não tem que saber a literalidade aqui nesse caso. Nesse caso, tu tem que saber aqui quais são os tributos que respeitam e quais são os que não respeitam. Então é melhor saber as exceções e entender que todos os outros respeitam as duas anterioridades. Então, o empréstimo compulsório é exceção à anterioridade de exercício. O imposto de importação é exceção à anterioridade de exercício. O imposto de exportação é exceção à anterioridade de exercício. O IPI é exceção à anterioridade de exercício. O IOF é exceção à anterioridade de exercício. E o imposto extraordinário da eminência, no caso de guerra externa, também é exceção à anterioridade de exercício. Grande sacada aqui é entender que os impostos com características marcadamente extrafiscais, eles são exceções aí às anterioridades, tanto de exercício quanto nonagesimal. E nós temos aí alguns tributos, né? O empréstimo compulsório, que é instituído para atender despesa extraordinária. É uma despesa extraordinária, olha, decorre de calamidade pública, de guerra externa. Então, esse queridão aqui vai ter que ser exceção à anterioridade. Imagina você instituir um tributo que tem por base aí trazer dinheiro em face de uma guerra externa e nós temos que esperar o exercício seguinte. Não dá. Imposto extraordinário da eminência no caso de guerra externa também. Então eles são exceções. A grande sacada aqui, né, além das... Nós temos outras exceções, mas além delas, a ideia mais importante aqui é o IPI. Porque o IPI vai ser exceção à anterioridade de exercício, mas ele não será exceção à anterioridade nonagesimal. É só isso, Diego? Não, nós temos aí outras ideias na Constituição Federal que são exceções aí à anterioridade de exercício. Então, as contribuições, né, sociais, e aí aqui seria inclusive mais correto dizer contribuição de seguridade social, que estão lá no artigo 195, essas contribuições são exceções à anterioridade de exercício, vão se submeter apenas à anterioridade nonagesimal. Restabelecimento de alíquotas de dissídio sobre combustíveis também é exceção à anterioridade de exercício. Restabelecimento de alíquotas do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes também são exceções aí à anterioridade de exercício. Perfeito? Mas o mais importante é o quê? Essa parte aqui. Essa parte aqui é a mais importante. E mais importante disso é o IPI. Beleza? Então tá. Então vamos ver agora as exceções à anterioridade mitigada, nonagesimal ou noventena. Qualquer termo trazido pela banca, vocês podem entender como anterioridade nonagesimal. Se trouxer anterioridade mitigada também, se trouxer noventena também. Beleza, essa é a ideia do artigo 153C. Quais são as exceções mais cobradas? Empréstimo compulsório, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, imposto extraordinário. Nota bem, todos esses que eu marquei são exceções também à anterioridade de exercício. Aqui é exceção à anterioridade nonagesimal. E nós temos o imposto de renda aqui no lugar do IPI. Então, imposto de renda é exceção à anterioridade nonagesimal, mas se submete à anterioridade de exercício. IPI é exceção à anterioridade de exercício, mas se submete à anterioridade nonagesimal. Presta bem atenção.
imposto de renda é exceção à anterioridade nonagesimal, mas submete à anterioridade de exercício. IPI é exceção à anterioridade de exercício, mas se submete à anterioridade nonagesimal. Só isso, Diego? Não, tem aquelas questões aí da base de cálculo que eu trouxe para vocês ali no final do nosso artigo, né? Nós temos a fixação da base de cálculo do IPVA e a fixação da base de cálculo do IPTU. São exceções aí à nossa querida anterioridade nonagesimal, regra geral, porque são fixadas ao final do exercício financeiro. Beleza? Então tá bom. Olha lá, súmula vinculante número 50. Cara, marca essa súmula vinculante. Essa súmula vinculante é muito cobrada. Súmula que vincula, né? É diferente da súmula. Súmula vinculante vincula. Súmula vinculante vincula. Olha, norma legal que altera prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Lembra que nós falamos que a norma legal que altera prazo de recolhimento de obrigação tributária não se submete ao princípio da legalidade? Pode ser feito por meio de ato normativo infralegal? Pois é. Além disso, não se sujeita à ideia da anterioridade, nem anterioridade mitigada, nem anterioridade de exercício. Súmula vinculante 50, sua redação é assaz cobrada, colegas. Marquem aí, norma legal que altera prazo de recolhimento de obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Trique? Vamos lá, inciso 4, mais um princípio constitucional tributário que diz o seguinte, olha, não se pode utilizar tributo com efeito de confisco. Esse aqui é o princípio da vedação ao efeito confisco. Só que a Constituição, né, ela traz para nós uma ideia muito genérica, né? Não pode utilizar com tributo com efeito de confisco. Mas vê bem, vem comigo. O que é esse efeito de confisco? Um determinado percentual já posso dizer que é confisco ou não? Como delimitar isso? O STF nos diz como se faz a identificação do efeito confiscatório. Olha lá, a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerando o montante total da sua riqueza para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar. Olha só, dentro de determinado período, a mesma pessoa política que os houver instituído. Então, eu tenho que considerar o que aqui? Impostos e tributos da União, para entender que um determinado imposto, um determinado tributo da União possui, né, efeito confiscatório. Eu não posso somar o que tem da União, o que tem do Estado e o que tem do município para dizer que há uma carga confiscatória. Não, porque a Constituição distribuiu as competências entre os entes federados. Eu tenho que fazer a avaliação com base na carga tributária, no total da carga tributária relacionado com a mesma pessoa política que instituiu aquele determinado tributo. Então, só vou poder dizer que o imposto de renda, por exemplo, é confiscatório, somando lá com as contribuições e com todos os outros impostos, né, de competência da União. Não posso trazer o ICMS para dentro dessa minha argumentação. A ideia é especificado para a mesma pessoa política que os tenha instituído. Beleza? Então tá jóia, tranquilo e sereno. Mas, Diego, e multa? Multa está submetida à ideia do efeito confisco? Por quê? Essa é uma discussão que foi muito controversa aí na jurisprudência, porque a Constituição diz, não posso utilizar tributo com efeito de confisco. Tributo não é multa, multa não é tributo, né? Artigo 3º do CTN diz que o tributo é prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, multa, queridão, não é tributo, mas multa se submete à ideia da vedação à instituição por meio, a vedação da instituição de multa com efeito confisco, sim, se submete. O STF entende que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa evidencia o caráter confiscatório atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto da Constituição Federal. Então, no caso, violação ao inciso 4 do artigo 150 da Carta da República. A submissão das multas à ideia da vedação à instituição de tributos
confiscatória, em que pese multa não seja tributo. O percentual que nós temos que trabalhar aí é em torno de 100%. O STF já vem entendendo que multas que ultrapassem o valor de 100% do tributo são multas confiscatórias. Então, se a multa é de 120, ela tem, em tese, natureza confiscatória. Se é de 100, não. Tem que passar de 100. Se é de 90, não. Se é de 70, não. Agora, se é de 102, 105, 110 ou 120, é multa de natureza confiscatória. Beleza, galera? Tranquilinho? Trique-trique? Já voltamos aí para continuar com o nosso estudo e depois vamos cair dentro. Nesse módulo aqui nós vamos cair dentro de questão. Já voltamos.